Imagine só, e em um mundo onde a simples menção de perder o TikTok ou ter o PlayStation confiscado faz seu coração disparar, essas punições modernas parecem brincadeira de criança. Mas, vamos mergulhar nas sombras da história humana, onde leis severas moldavam civilizações e o preço por desafiá-las era um conceito de justiça que faria o conceito de inferno parecer um refúgio. À medida que recuamos no tempo, descobrimos que a linha entre ordem e crueldade se embrenha em territórios cada vez mais sombrios. Hoje, vamos explorar as punições mais aterrorizantes já concebidas pela humanidade, aquelas que transformam qualquer pesadelo moderno em um mero desconforto. Prepare-se para uma viagem que desafia não só o coração, mas a própria essência da nossa compreensão de justiça e humanidade. Na história que estamos prestes a narrar hoje, voltaremos nossos olhares para algumas das punições mais horríveis já praticadas pela humanidade. Antes de prosseguir, é importante mencionar que este conteúdo pode ser perturbador, e recomenda-se discrição ao espectador. Os criadores deste vídeo deixam claro que não apoiam nem toleram tais atrocidades. O empalamento é uma prática antiga de tormento e pena de morte, empregada desde os primórdios da civilização humana. Consistia em empalar a vítima com uma estaca afiada, deixando-a exposta em locais públicos para incutir medo nos transeuntes. Este método era amplamente empregado por civilizações como os assírios, especialmente pelo imperador Ashurbanipal, e posteriormente popularizado por figuras como Vlad III, conhecido como o empalador. No empalamento longitudinal, a estaca era inserida abaixo do prisioneiro e posicionada de forma a evitar órgãos vitais, emergindo pela pele do pescoço ou, em casos mais infelizes, pela base do crânio. Já no empalamento transversal, a estaca era inserida horizontalmente através do tronco da vítima, que era então erguida verticalmente. Outro método de execução notório é o garrote. Neste sistema, o condenado era colocado em uma estrutura semelhante a uma cadeira, com o pescoço pressionado contra um poste vertical. Uma corda era então apertada em volta do pescoço do condenado, sufocando-o até a morte. Esse método, embora menos prolongado que o empalamento, era igualmente brutal e frequentemente utilizado ao longo da história, em especial durante a Inquisição Espanhola. Embora hoje em dia possa parecer bárbaro e desumano, é importante compreender que esses métodos refletem a mentalidade e as práticas de suas respectivas épocas. A punição, muitas vezes, era vista como um espetáculo público, destinado não apenas a punir o criminoso, mas também a servir de exemplo para os demais. É um lembrete sombrio de como os conceitos de justiça e humanidade mudaram ao longo dos séculos. Durante séculos, o agate, também conhecido como garrote, foi utilizado na Espanha como método de execução. Há evidências históricas que sugerem sua invenção pelos romanos no século I a.C., sendo empregado inicialmente para punir os conspiradores da Segunda Conspiração de Catilina. Este método foi posteriormente adotado em Espanha, Portugal e nas Américas pelos conquistadores espanhóis. O agate tornou-se infame por ter sido utilizado na execução do imperador inca tradicional Huayna Capac. Em 1813, o rei Fernando VII o oficializou como forma padrão exclusiva de pena de morte, substituindo o enforcamento. Diferentemente do método de enforcamento moderno, que é considerado mais humano, o agate era brutal e irregular, causando prolongado sofrimento às vítimas. No entanto, em 1866, durante as Guerras Napoleônicas, Napoleão introduziu o agate na Espanha como forma de suprimir a resistência espanhola contra a ocupação francesa. Os registros históricos são irregulares, mas estima-se que pelo menos 736 pessoas tenham sido executadas por meio do agate no século XIX, incluindo 16 mulheres. O último enforcamento público ocorreu em 1897. Entre 1935 e 1936, durante a Guerra Civil Espanhola, 96 pessoas foram executadas por meio do agate em Málaga, incluindo 80 maçons que se recusaram a renunciar à sua religião para se juntar às Forças Armadas. Este evento foi um dos principais motivadores do discurso civil que se seguiu na Espanha. Outro método de punição comum na Idade Média foi a roda, também conhecida como a roda de Caterine ou a roda quebrada. Embora sua origem exata seja incerta, seu uso foi documentado em várias partes do mundo, incluindo Áustria, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Império Otomano,
Rússia, Suécia e o subcontinente indiano colonizado. Não havia um método padrão de uso para a roda, variando desde ser pisoteado por uma roda em movimento até ser amarrado em vigas transversais e ter os ossos quebrados lentamente, um por um. Um exemplo notável desse tormento é o caso de Jonas, um judeu que suportou esse sofrimento por 4 dias e 4 noites em 1348. Marcando-o como um dos sobreviventes mais longos da roda, ele foi deixado para sangrar até a morte, como a maioria das vítimas dessas máquinas de punição. Os ratos têm sido companheiros dos humanos ao longo dos séculos, percorrendo cada nova cidade e país. Enquanto a maioria de nós tentava exterminá-los, alguns tentaram domesticá-los, e alguns os transformaram em armas. O imperador romano Nero foi o primeiro conhecido por usar esses roedores como sua ferramenta de justiça. Ele amarrava um balde cheio de ratos famintos ao estômago de seus prisioneiros e aplicava calor no fundo do balde, fazendo com que os ratos desesperados mastigassem e arranhassem para escapar. Na Alemanha medieval, o método foi aprimorado, substituindo o balde por uma gaiola de metal com carvão aquecido na parte inferior, prolongando assim a ansiedade e o tormento. Inspirada no mesmo conceito, a Alemanha medieval introduziu a cadeira de rato, onde o prisioneiro era forçado a sentar-se enquanto uma gaiola de metal cheia de ratos famintos era colocada em seu rosto. Durante os tempos elisabetanos, as masmorras dos ratos na Torre de Londres tornaram-se famosas pelos horrores que infligiam. Os prisioneiros, levados para essas masmorras, ouviam os ratos correndo em direção às suas celas vindos do rio Tâmisa, criando um ambiente de pavor absoluto. Na América do Sul do século XX, os ditadores como Castelo Branco no Brasil, os 5 ditadores do Uruguai e o general Jorge Rafael Videla na Argentina, adotaram os ratos como uma forma de punição. Porém, o relato mais notório é o do Augusto Pinochet, que governou o Chile de 1973 a 1990 e criou a punição chamada retoscópio. Nesse método, um tubo de metal quente era usado para empurrar ratos em direção à retaguarda do prisioneiro, forçando-os a cavar em seu caminho para escapar do calor. Outra forma de punição da época medieval foi o hack, inventado pelo Duque de Exeter em 1420. Era usado para esticar os prisioneiros até o limite de seus corpos, fazendo com que suas juntas estourassem, tudo com o objetivo de extrair confissões e informações incriminatórias de suspeitos, traidores e conspiradores. O prisioneiro era deitado em um quadro de madeira com seus membros amarrados aos rolos em cada extremidade. Quando os rolos começavam a girar, puxavam os membros do prisioneiro em direções opostas, resultando em ossos estalando, articulações rasgando e tendões se desfazendo. Um exemplo notável desse tormento é o caso de um escritor inglês do século XVI, amigo de Catherine Parry, devoto protestante, que decidiu defender suas crenças entre outras mulheres em seu círculo social. Por isso, foi preso por ler e citar trechos da Bíblia, sendo acusado de heresia. Durante a tortura do hack, os torturadores pediam repetidamente que ela revelasse os nomes das mulheres que havia reunido, enquanto continuavam a girar os rolos. No entanto, a senhora permaneceu imóvel, como se todas as suas articulações e músculos estivessem paralisados. Após ser retirada do hack, foi colocada em uma estaca de fogo, mas teria sobrevivido se também mantivesse a boca fechada diante de seu marido muito católico. O hack assumiu diversas formas em diferentes países, sendo utilizado na Inglaterra até o século XVII. Embora não se saiba o número exato de vítimas desse tormento, uma das mais famosas foi o rebelde inglês Fox, que suportou essa agonia. Outro dispositivo de tortura notório é o Iron Maiden, um caixão de metal com aproximadamente 2,10 metros de altura exterior, decorado com o rosto de uma mulher, supostamente inspirado pela Virgem Maria. Ao ser aberto, revelava uma surpresa profana. O relato mais antigo do uso do Iron Maiden data de 1515, mencionando que as pontas eram mantidas pequenas o suficiente para manter o prisioneiro vivo e sangrando lentamente por até 2 dias, prolongando sua agonia. Embora não haja evidências de Iron Maidens desse período, o primeiro conhecido foi produzido com base nesse relato e exibido na Feira Mundial de 1894, em Chicago. Enquanto a maioria dos tormentos era concebida para tornar a experiência pior do que a morte, a zombaria era uma punição que se estendia além da morte.
Os jits, extremamente apertados e contidos, eram praticamente uma camisa de força para todo o corpo, acrescentando ainda mais miséria à tortura. O prisioneiro seria pendurado por um poste a uma altura considerável do chão, atraindo grandes multidões entusiasmadas, que podiam chegar a dezenas de milhares, para assistir ao desaparecimento do prisioneiro. Nos Estados Unidos, Boston utilizava Gibbing nos portos para dissuadir piratas durante a Idade de Ouro e Prata da pirataria. Na Inglaterra, a prática atingiu o pico no século XVII, mas foi posteriormente abolida em 1834, após 134 homens terem sido zombados entre 1752 e 1832. As gaiolas de Gibbing não seguiam uma técnica padrão de elaboração, sendo principalmente comissões de último momento para os ferreiros, que precisavam reinventar a roda toda vez. Algumas eram pesadas, outras soltas, algumas se assemelhavam a desenhos de bonecos com algemas em cada extremidade, enquanto outras eram projetadas como gaiolas de pássaros. Além do terrível destino do prisioneiro, o odor era insuportável, apesar de a atração ser destinada a multidões, tornando a vida próxima a elas absolutamente horrível e um perigo para a saúde. As gaiolas de Gibbing eram erguidas até 30 pés de altura para garantir que ninguém pudesse derrubá-las, mesmo décadas depois que os prisioneiros dentro delas haviam perecido. Algumas das gaiolas sobreviventes são armazenadas em pequenos museus em toda a Inglaterra, contendo os restos mortais de suas vítimas. O odor de carne em decomposição era tão forte que atraía insetos, especialmente no início do processo de decomposição, quando ainda havia tecidos moles. O procedimento era repetido por dias, levando à indignidade extrema e à deterioração física e mental do prisioneiro. A prática do Gibbing foi protestada por poucos ou muitos, mas os tribunais consideravam-na uma forma eficaz de dissuadir as pessoas de cometerem crimes graves. Os antigos persas foram os pioneiros nesse tipo de castigo, uma inovação tão brutal que até os administradores do inferno ficariam orgulhosos, segundo o historiador grego Plutarco. Os barcos de Gibbing eram considerados a pior forma de punição testemunhada por Plutarco durante seu tempo no Império Persa. Um prisioneiro, como Mitradatus, seria colocado entre dois barcos flutuantes, com a cabeça e os membros expostos e o corpo preso dentro. Ele seria alimentado à força com leite e mel até ficar visivelmente inchado, com o corpo e o rosto cobertos de mel, atraindo vermes e insetos para devorá-lo de dentro para fora. Este horrível procedimento era repetido por dias, causando uma morte lenta e agonizante. Especialmente sob a autoridade dos pais, que era absoluta ao longo da vida de seus filhos, o parricídio era considerado o mais hediondo crime na sociedade romana. Eles desenvolveram uma forma de punição terrível para esse crime, o aparaside. Nesse castigo, o prisioneiro era amarrado e colocado dentro de um saco feito de pele de boi junto com vários animais, como cobras, cachorros, macacos, galos, raposas, gatos ou qualquer outra criatura que pudessem encontrar. O saco era então costurado e lançado no rio para afogar o prisioneiro. Os animais, confinados em um espaço tão pequeno, agiriam por instinto, intensificando os últimos momentos do prisioneiro com arranhões, mordidas e outras agressões. A escolha dos animais tinha algum simbolismo. As cobras simbolizavam os próprios prisioneiros, enquanto os cães representavam os animais menos respeitados, refletindo o baixo status do prisioneiro. É interessante notar que, por um período, os romanos não gostavam de cães, o que pode parecer estranho nos dias de hoje, considerando o amor generalizado por esses animais. Os aubetsa eram masmorras solitárias de confinamento, projetadas para alcançar o mesmo propósito. Na Idade Média, essas masmorras, semelhantes às masmorras de ratos de Londres, permaneceram em uso até o século XVIII. As aubetsa de torre eram poços cilíndricos ou canônicos construídos dentro de castelos ou fortalezas para manter prisioneiros de guerra e criminosos longe da luz do dia para sempre. Um exemplo notável foi descoberto na Irlanda, durante uma intensa rivalidade entre os clãs O'Allan e os Ucarols entre os séculos XIII e XVI. Outra forma de punição infame foi a crucificação, que se tornou um símbolo sagrado no mundo e na religião popular. Essa prática existiu por mais de 2 milênios, com relatos recentes ocorrendo há menos de uma década. Os assírios, conhecidos por práticas brutais como flying mutilações, possivelmente foram os responsáveis pela invenção desse método.
A crucificação envolvia o prisioneiro sendo amarrado ou pregado em uma viga de madeira, com pregos perfurando abaixo dos pulsos para evitar a perfuração das mãos e dos pés, causando uma angústia imensa. No entanto, nenhum vaso sanguíneo importante seria atingido para evitar que o prisioneiro morresse facilmente de sangramento ou choque. Além disso, o objetivo era fazer com que os dedos se agarrassem e as mãos ficassem entorpecidas para impedir que os prisioneiros tentassem escapar. Os pés seriam pregados na trave vertical da cruz, e o sangramento lento faria com que o corpo dependesse dos braços para ficar mais alto, resultando em agonia e nos ombros sendo puxados para fora de suas tomadas. Eventualmente, todo o peso do corpo cairia sobre o peito da pessoa, deixando-os constantemente sem fôlego e engasgando com o próprio ar, levando ao eventual sufocamento. O último método mencionado, conhecido como a quilha transportando, provavelmente foi popularizado pela Marinha Real Holandesa no século XV ou XVI, mas também foi usado pela Marinha Inglesa desde o século XI. Há registros de sua origem entre os antigos gregos no século IX a.C. No quilha transportando, o marinheiro infrator era despido, amarrado e suspenso por uma corda no mastro do navio, com pesos ou correntes presas às suas pernas. A corda seria então enrolada abaixo do navio, de modo que, uma vez liberado, o marinheiro seria arrastado para baixo pela quilha. As chances de sobreviver a essa provação eram absolutamente zero, o marinheiro provavelmente se afogaria, e, se por algum milagre sobrevivesse ao traumatismo crânioencefálico grave de repetidos impactos contra a quilha, as profundas lacerações causadas pelas cracas ou outros organismos marinhos crescendo no casco e as infecções resultantes garantiriam que a morte não demorasse muito. Outro método de punição antigo foi o aflying ou esfolação, que existiu desde os primórdios da história humana. Era um método popular de punição na Europa medieval. Na prática, a vítima era despida e seus membros amarrados para evitar resistência. O carrasco usaria uma faca para retirar a pele da vítima, frequentemente começando pela cabeça, para infligir a maior dor possível antes que ela perdesse a consciência devido à perda de sangue. Uma variação cruel dessa prática foi realizada pelo rei persa Ciro II, que fez seu juiz Sísão ser culpado de corrupção e, em seguida, usou a pele de Sísão para fazer a cadeira do juiz, substituindo o filho do culpado, Símson. Isso foi feito para que o filho sempre se lembrasse do destino de seu pai antes de abusar de sua posição. Outra vítima infeliz do aflying foi o gênio matemático e astrônomo Hipátia de Alexandria, que foi uma vítima inocente de uma multidão religiosa romana. A vela romana, uma invenção cruel atribuída ao imperador Nero, era uma forma de punição em que as vítimas de crucificação eram amarradas e pregadas em estacas altas. Um líquido inflamável era derramado sobre elas antes de serem cobertas com outros materiais para prolongar a queima. O fogo começava nos pés e podia levar horas para atingir os órgãos vitais, prolongando o sofrimento da vítima, como no caso de Berne, na Idade Média. Nero costumava utilizá-los como tochas para iluminar seu jardim em meio banquete, celebrando suas festas. Rafa, se um homem fosse pego cometendo adultério ou agressão carnal não provocada em Atenas, durante 500 a.C., ele poderia se encontrar diante da multidão na ágora, com seu traseiro exposto ao ar. O prisioneiro seria submetido a uma cruel punição legal conhecida como a Hanib II. O homem culpado teria todos os pelos de suas regiões inferiores removidos com cinzas quentes, seguido de rabanetes sendo inseridos um após o outro onde o sol não brilhasse. Há poucas informações sobre quanto tempo ou quantos rabanetes seriam usados para essa punição. Os romanos também adotaram essa forma de punição, mas trocaram os rabanetes por tainhas, o peixe, e não o vegetal. No Astangriding, uma forma bizarra de punição comunitária no norte da Inglaterra e Escócia, e também conhecida como Skymington Reading em partes do sul da Inglaterra, uma turba barulhenta de aldeões provocava e constrangia o infrator com um desfile elaborado. O Astang era um obstáculo ou poste no qual um membro da aldeia se sentaria e seria carregado pelas ruas, enquanto panelas e frigideiras eram batidas e assobios e buzinas eram tocados. A procissão geralmente se movia ao redor da aldeia antes de chegar à casa do transgressor. Alguns dos últimos casos registrados de Skymington Reading ocorreram tão recentemente quanto 1889. O aberço de Judas foi uma das invenções mais rudimentares do início do período moderno para a punição pela Inquisição Espanhola.
Inventado por Hipólito de Marcelos no século XVI, o aberço era na verdade um dispositivo de madeira em forma de pirâmide, no qual o prisioneiro seria forçado a sentar-se em sua ponta. Suas pernas seriam amarradas juntas para aumentar a dor, e às vezes pesos seriam adicionados sobre elas. Na maioria das vezes, as vítimas do aberço de Judas eram pessoas perseguidas religiosamente, acusadas de heresia ou por pertencerem à fé islâmica, protestante ou judaica. A cadeira de ferro era uma das principais atrações temidas das masmorras medievais. Envolvimento direto na morte de outra pessoa, bruxaria, adultério e banditismo poderiam render um assento na cadeira de ferro. A vítima teria suas pernas e pulsos algemados enquanto o fogo era aceso debaixo da cadeira, sendo assada lentamente viva. Em outros casos, o fogo seria aceso à frente da cadeira, a uma distância, e a cadeira seria empurrada lentamente em direção à chama. Ao longo do tempo, entre 500 a 1500 picos foram adicionados ao apoio de braço e aos suportes para as pernas. Talvez porque não estivessem certos da crueldade da cadeira, o espanhol burro, também conhecido como a chevaleta ou a cavalo de madeira, era um dispositivo medieval de tortura extremamente agonizante. Foi utilizado pela primeira vez pelos jesuítas na Santa Inquisição na França, e posteriormente na Inquisição Espanhola e na Alemanha. Os espanhóis levaram o espanhol burro para as Américas durante o período colonial, onde foi empregado com destaque. Embora tenha havido pequenas variações, o design básico permaneceu o mesmo, uma caixa de madeira triangular apoiada em 4 pernas com rodas, que tinham uma extremidade superior afiada, semelhante à espinha de um cavalo. O agressor seria montado no cavalo de madeira com pesos nos tornozelos e nas mãos, contidos pelas costas. Eles permaneceriam lá por horas ou dias, sendo cortados lentamente e grosseiramente entre as pernas pela espinha afiada, causando dor intensa. Uma vez punidos no cavalo de madeira, a pessoa nunca mais poderia andar normalmente e suportaria um dano irreparável que não poderia ser costurado de volta. O apar de angústia, também conhecido como apar de estrangulamento ou apar de boca, possivelmente teve sua origem nos séculos XVI ou XVII, mas foi posteriormente usado de maneira muito mais maliciosa. Este dispositivo em forma de pera com uma cabeça bulbosa era empurrado não na boca, mas no ânus do prisioneiro, e o parafuso do outro lado do dispositivo era girado para expandir a lâmpada dentro do reto do prisioneiro. Para interrogar o prisioneiro ou forçar uma confissão, pois o dispositivo ameaçava rasgar o tecido delicado, a pressão por si só era suficiente para forçar os prisioneiros a concordar com tudo o que fosse exigido. O agarfo do herege era outro dispositivo medieval brutal que esteve em uso do século XI ao XVI. Um cinto de couro era firmemente preso ao pescoço com 2 pontas afiadas, uma para o queixo e outra para o externo. Isso forçaria o usuário a manter a cabeça em uma posição estável, pois as pontas cavariam em qualquer movimento. Os prisioneiros jogariam suas cabeças para trás, esperando poder manter essa postura por longas horas. Outros poderiam tentar atacar na esperança de acabar com suas vidas rapidamente, mas as pontas eram projetadas de forma que tais tentativas apenas prolongariam a agonia. Este dispositivo foi usado tanto para extrair confissões quanto para silenciar os prisioneiros, para que não falassem mais do que os promotores desejavam. Quero agradecer a todos vocês por assistirem até o final. Se curtiram a história, não se esqueçam de deixar o like, isso faz toda a diferença. E se ainda não fazem parte, inscrevam-se para mais conteúdo incrível como esse. Obrigado pelo apoio, pessoal. Até a próxima aventura!